Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Vamos ver qual será o conteúdo da nossa aula de hoje. Então aí está, aula 229, arranjos. Vamos ver o que são os arranjos, tá? Conteúdo aí, né, da análise combinatória. Quando vocês forem pesquisar essa aula lá no YouTube, né, pesquisem pelo número dela, né? Fica mais fácil a pesquisa, a gente encontra mais rápido a aula, tá? Aula 229, ok? Vamos ver então qual é a definição de arranjos. Dá uma olhadinha na tela. Nós temos aí o seguinte, arranjo simples. O que são os arranjos simples? Na análise combinatória, existem três principais tipos de agrupamentos. De agrupamento, na verdade, né? Então vejam que o arranjo simples, ele é um desses agrupamentos, né? Nós temos três principais agrupamentos. O arranjo simples é um deles. Então nós temos a permutação, temos os arranjos e as combinações, tá bom? Então dentro da análise combinatória, de novo, tá? Nós temos três tipos de agrupamentos. Nós temos a permutação, nós temos os arranjos e nós temos as combinações. Hoje nós iremos falar sobre os arranjos. Então olha só, arranjo é qualquer agrupamento ordenado de P elementos distintos, ou seja, os elementos eles precisam ser diferentes, ok? Escolhidos entre N elementos. N elementos existentes de um conjunto N. Tá? Elementos de um conjunto tomado PAP com P menor ou igual a N. Tá bom? Então, vejam. Eu tenho um conjunto de elementos, tá? Tenho um conjunto de elementos. Vamos supor, olha, um conjuntinho de 10 elementos, tá? E aí eu quero agrupar esses elementos de 3 em 3, por exemplo. Eu preciso descobrir quantas combinações ou quantos arranjos eu consigo fazer com esse agrupamento. Ou seja, pegando 3 elementos, né, de 3 em 3, usando esses 10 elementos. Quantos arranjos eu consigo fazer? Essa é a moral da história aqui nesse conteúdo, tá? É você ter um conjunto de elementos, agrupar esses elementos, né, de 2 em 2 ou de 3 em 3 e descobrir quantos arranjos você consegue fazer com esse total, tá bom? Vamos ver uma animação rapidamente? Dá uma olhadinha nessa animação aí. Então vejam que eu tenho aí, né, esse conjunto com 3 elementos, 1, 2 e 3. E aí eu posso pegar esses 3 elementos agrupar de 2 em 2. Então eu posso fazer 1 com 2, 1 com 3, depois eu posso fazer 2 com 3, depois 2 com 1, posso fazer também 3 com 1, né? E assim sucessivamente. Então observe que com apenas 3 elementos, agrupando esses elementos de 2 em 2, né, eu consigo formar vários agrupamentos, né? Nesse caso aí, eu consegui formar 2, 4, 6 agrupamentos, né? Utilizando apenas esses 3 elementos, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar os arranjos, tá? Para a gente entender como que a gente pode usar essa ferramenta nos diversos problemas que nós temos no nosso dia a dia, tá bom? E aí mais na frente, pessoal, nós vamos entender qual é a diferença de arranjo para combinação, por exemplo. Porque vocês viram aí que no arranjo, essa ordem, ela faz diferença, né? Uma coisa é eu colocar 1 e 2, que dá 12, né? Outra coisa é eu colocar 2 e 1 juntos, que dá 21. São números, são numerais diferentes, né? Então, se eu inverter a ordem dos algarismos, eu tenho um outro numeral. Então, vejam que nesse caso aí, a ordem ela faz toda a diferença, tá? A gente vai entender melhor essa questão aí do arranjo e da combinação, tá? Qual a diferença entre arranjo e combinação? Quando que eu devo usar o arranjo e quando que eu devo usar a combinação, por exemplo, tá?
Mas isso é assunto para as nossas próximas aulas, tá bom? Vamos seguindo aqui na cartela para a gente ver um pouquinho mais de definição. Olha só, esse agrupamento 12, 13, né, 23 e tal, observem que todos esses numerais, eles surgiram desses três elementos aqui, 1, 2 e 3, né? Então, eu organizei, eu agrupei de 2 em 2 esses três elementos e consegui formar esses 6 numerais aqui. Então, esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos, 1, 2 e 3, altera o resultado do número. Então, pessoal, lá vai uma primeira característica do arranjo simples, tá? A ordem dos seus elementos faz diferença, tá? No arranjo, eu não posso inverter a ordem dos elementos, tá? Observem que uma coisa é eu ter uma combinação de números, outra coisa é eu ter uma combinação de pessoas. Por exemplo, eu tenho um grupo com 3 pessoas, né? Então eu posso pegar o João, eu tenho lá João, Maria e José, né? Eu posso combinar João com Maria, né? Se eu inverter Maria e João, vai fazer diferença? Não vai, são as mesmas pessoas, né? Se eu pegar João e José e inverter José e João, também não vai fazer diferença. Por quê? Porque são pessoas iguais, são as mesmas pessoas, na verdade, né? Diferente se eu pegar, por exemplo, os números 1, 2 e 3. Se eu juntar 1 com 2, 12, né? Agora, se eu juntar 2 e 1, dá 21. Inverti os números, fez diferença, não foi? Então, é dessa forma que a gente vai usar esse agrupamento, tá? Quando a gente vê que essa ordem, ela altera o resultado, então eu vou usar um arranjo, tá? Quando a ordem não alterar o resultado ali do conjunto, eu vou usar a combinação, tá bom? Vamos então ver o exemplo rapidamente. Olha só, eu tenho agora esse exemplo, né? Então, do exemplo anterior, obtemos que de um conjunto com 3 elementos distintos, ou seja, diferentes, podemos obter 6 arranjos simples. Então, nós podemos representar esse arranjo da seguinte forma: ó, A igual a, né, de 3 elementos, tomados 2 a 2, resulta 6, ok? E aí, para a gente chegar nesse resultado 6 aqui, pessoal, nós vamos usar, ó, essa definição aqui. Vamos usar esta relação. Arranjo, olha só, arranjo de n elementos tomados P a P é igual n fatorial sobre n menos P fatorial, ok? Anotem aqui essa equação que a gente vai usá-la daqui a pouco para a gente resolver aí os exercícios, tá bom? Então, para encontrarmos a quantidade de arranjos possíveis, sem precisarmos expressar cada arranjo individualmente, podemos utilizar o princípio fundamental da contagem, através da fórmula geral do arranjo, ok? Então, não é necessário eu ficar quebrando cabeça, né, para descobrir quais são as possíveis combinações que eu posso obter com aquele determinado número de elementos, né? Eu posso utilizar essa fórmula para encontrar o total, sem precisar ter que escrever de um por um, grupo por grupo. Bacana? Então, n é o número total de elementos que eu tenho, tá? Que vai ser representado por esse n fatorial aqui, tá? P é o número de elementos em cada grupo, ok? Então, arranjo de n elementos tomados P a P, por exemplo. Então, arranjo de 10 elementos tomados 2 a 2. O que significa isso? Significa que eu vou pegar esses 10 elementos e vou agrupar de 2 em 2. Arranjo de 20 elementos tomados 5 a 5, por exemplo. O que significa? Que eu vou pegar esses 20 elementos, vou agrupá-los de 5 em 5, tá? Para eu formar esses grupos. Quantos grupos que eu consigo formar? A gente consegue descobrir através dessa fórmula aqui, tá bom?
Vamos voltar aqui ao quadro então para a gente fazer aqui um pequeno exemplo rapidamente. Olha aí, ó. Vamos calcular A de 6 elementos, né, tomados de 2 a 2. Então eu vou utilizar essa formulazinha aqui, pessoal. Arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos P fatorial. Ok? Vamos substituir agora os valores. Então eu tenho o conjunto é um conjunto com 6 elementos. Então vejam que esse n, né? Deixa eu melhorar esse n aqui. Esse n, ele significa a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Não esquece, tá? Para você não inverter, não confundir n com p. O n, ele será a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Então, eu tenho um total de 6 elementos e eu quero agrupar esses 6 elementos de 2 em 2. Então, vai ficar 6 elementos tomados 2 a 2. N é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto. Então, vai ficar 6, né? E esse 6 é 6 fatorial. Ok? Aqui no denominador, eu tenho n menos p. Então, nós já sabemos que n é o total de elementos que eu tenho no conjunto, menos p, que é o agrupamento que eu quero formar, né? Então, nesse caso aqui, vai ficar 6 menos 2. Ok? Isso aqui é fatorial. E agora, como é que a gente vai fazer para resolver? Vejam, eu tenho A 6,2 igual 6 fatorial sobre 6 menos 2 é igual a 4 fatorial. Tá? Aí observa o seguinte, pessoal. Vamos relembrar aqui o conceito de fatorial, né? Se eu quiser calcular o fatorial de 6, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor esse 6, ó. Eu tenho que fazer 6, eu tenho que realizar as multiplicações sucessivas, né? Eu tenho que fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, né? Até chegar em 1. E aí depois eu realizo todas essas multiplicações. Então vejam que dá bastante trabalho se a gente não trabalhar com a simplificação. Tá bom? Então nesse caso aqui, ó, eu vou simplificar 6 fatorial com 4 fatorial. De que forma? Eu vou decompor o 6 fatorial, então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, aí eu paro aqui em 4 fatorial. Por que eu paro em 4 fatorial? Para eu poder simplificar com 4 fatorial aqui no denominador. Então nesse caso, ó, eu vou simplificar 4 fatorial aqui, 4 fatorial aqui. Sobrou quem? Apenas 6 vezes 5, não foi? Deixa eu colocar mais aqui para baixo, para não atrapalhar a tradução de libras, tá? Então vai ficar aqui, ó, A 6,2 igual a, sobrou aqui 6 vezes 5, né? 6 vezes 5 é igual a 30. Pronto. Então eu consigo formar, nesse exemplo aqui, né? Eu consigo formar 30 grupos. Eu consigo formar 30 grupos se eu agrupar de 2 em 2. Ou seja, eu tenho os 6 elementos, tá? Tenho os 6 elementos, quero agrupar de 2 em 2. Quantos grupos eu consigo formar? Consigo formar 30 grupos, tá? Pegando esses 6 elementos em duplas, né? Formando duplas, eu consigo formar 30 duplas aí pelo menos. Bacana? Vamos ver um outro exemplo para a gente finalizar e fazer a nossa DLI. Olha esse exemplo. Uma família é composta por 6 pessoas, né? Pai, mãe e 4 filhos, que nasceram em meses diferentes do ano. Calcule as sequências dos possíveis meses de nascimento dos membros dessa família, tá? Então, vejam, olha que dica incrível, né? Um ano tem 12 meses, sério? Olha que dica maravilhosa. Mas vamos lá. Então vejam, uma família composta por 6 pessoas, beleza, 6 pessoas, né? Como no ano tem 12 meses, o que eu vou inferir com relação a isso, né? Que 12 meses é o total que eu tenho nesse conjunto. Então eu já sei
que eu vou calcular aqui um arranjo, né, de N elementos tomados P a P. Beleza, mas quem são esses N elementos? N elementos, nesse caso aqui, serão os 12 meses do ano, ok? Serão os 12 meses do ano, tá? Como são 6 pessoas, então o P, nesse caso aqui, né, será igual a 6, ou seja, eu vou encontrar um arranjo de 12 elementos tomados 6 a 6, tá? Essa é a análise que eu tenho que fazer. Então, nesse caso aqui, ó, vamos aplicar a nossa fórmula, né? Aqui vai ficar 12 fatorial sobre 12 menos 6 fatorial. Bacana? Vamos agora simplificar aqui esse 12 fatorial, né? Aqui no denominador vai sobrar 6 fatorial, tá? Vejam, eu preciso decompor agora esse 12 fatorial até chegar em 6 fatorial para eu poder realizar essa simplificação. Então, esse número vai dar bem grande, ó, 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, né? Vezes 6 fatorial. Aí eu paro aqui, né? Para poder realizar essa simplificação. Então, simplifico 6 fatorial, né? Com 6 fatorial no denominador. Sobrou aqui, ó, essa multiplicação para a gente fazer, tá, pessoal? 12 vezes 11 vezes 9, tá? Então, desse produto aí, eu não consigo escapar, tá? Vou ter que realizar essa multiplicação aí. Eu já trouxe aqui o resultado, né, para a gente ganhar tempo. Vai dar 665 mil, tá? 280 possíveis meses aí que ele quer saber, tá? Pessoal, vamos agora praticar um pouquinho, né? Vamos ver então. Aí temos um vídeo para a gente ver. Vamos para a DLI, né? Vamos para a nossa DLI. Daqui a pouco a gente continua. Vamos lá. Aí está. 10 meninas apostam uma corrida. De quantos modos diferentes poderá ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas? Então, boa atividade e até logo mais.
Muito bem, então voltamos, né, para fazer aí algumas considerações sobre essa DLI e vamos fazer então a correção, tá? Mas antes de fazer a correção, eu gostaria de exibir um vídeo para vocês. Vamos ao vídeo então. Dez meninas apostam uma corrida. De quantos modos diferentes poderá ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas? Então vejam, pessoal, que nós temos aí notadamente um caso de arranjo simples. Tá? Por que eu estou enfatizando a diferença de arranjo para combinação? Quando a gente estudar a combinação simples, a gente vai entender essa diferença, a gente vai conseguir fazer esse comparativo melhor. Porque como se trata de um pódio, né, da colocação ali de um pódio, isso significa que eu não posso inverter a ordem dos elementos, é ou não é? O terceiro lugar, né, ou melhor, o primeiro lugar não vai querer trocar com o terceiro lugar, né? Então, nesse caso, eu preciso obedecer essa ordem. Então, essa ordem ela vai fazer diferença se eu inverter. Fazendo essa análise e percebendo que existe uma diferença, né, se eu trocar os elementos, eu estou falando de arranjo simples, tá? E para resolver um arranjo simples, né, eu vou usar essa equação que nós acabamos de ver aqui na aula, tá bom? Vamos então à questão para a gente ver como foi que ficou resolvido aí esse problema. Então ele diz que 10 meninas apostam uma corrida. Bacana. 10 meninas é o conjunto que eu tenho, né? O total que eu tenho no conjunto. 10 pessoas. De quantos modos diferentes poderá ser formado o grupo das 3 primeiras colocadas? Opa, então eu já consegui extrair aqui a informação de que é um conjunto formado de 10 elementos e esses elementos serão agrupados de 3 em 3, ou seja, arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3, tá bom? É assim que a gente faz a leitura, tá certo? E aí a gente já conhece a equação, não é? Então vai ficar 10 fatorial, porque são 10 elementos no total, não é? E aqui no denominador, 10 menos 3, 3 fatorial, tá? Então, nós teremos 10 fatorial sobre 7 fatorial, ok? Claro que eu não vou decompor esse 10 fatorial, né? Realizar as multiplicações sucessivas, 10 vezes 9 vezes 8, né? Enfim, porque eu consigo simplificar com 7 fatorial aqui no denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor até o 7 fatorial, olha só, né? E aí eu simplifico com 7 fatorial no numerador, 7 fatorial no denominador. Então vai ficar aqui uma multiplicação de 10 vezes 9 vezes 8. Ok? Resultado, então, deixa eu trazer mais um pouquinho para cá, para não atrapalhar a transmissão de Libras de novo, olha só. Então vai ficar A, 10 elementos tomados 3 a 3, né? Arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3, vai ser igual a 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. Então eu consigo formar 720 grupos, 720 trios, né? Porque como são 10 meninas e eu posso agrupá-las de 3 em 3, então eu posso formar até 720 trios, né, para compor esse subgrupo que ele está pedindo aí. Vamos ver então o comentário da questão para a gente encerrar? Olha só. Então o gabarito 720, né, usamos aqui essa equação, que é a equação do arranjo simples, tá bom? E aqui está o desenvolvimento, nós simplificamos aqui, né, sobrou 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720. Certo, meus amigos?
Então, eu agradeço a participação de todos, tá? A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.